Título da mensagem de hoje: Encontrando a paternidade de Deus. Impressionante que é o mesmo tema do culto passado. A palavra que a pastora Amanda trouxe, ela falou sobre paternidade. Ela falou sobre a nossa responsabilidade com as futuras gerações. E nós vamos voltar mais uma vez neste assunto. Queria falar sobre outro assunto. Mas desde sexta-feira que não desenvolvi. Eu não conseguia sair dos 3 primeiros versículos, que já tinha escolhido os versículos. E a outra mensagem, que era reconstruindo relacionamentos, vai ficar para uma outra oportunidade. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da paternidade. Lucas, abre em Lucas 15, versículo 11 e 12. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. A palavra do filho pródigo é a mais famosa passagem da Bíblia. É tão conhecida a parábola do filho pródigo que existe outras culturas, outras nações em que não têm a fé cristã, que não conhecem a Bíblia, que conhecem a história do filho pródigo. Virou desenho animado, temas de conversas, e ficou enraizado na cultura deste mundo a história do filho pródigo. E dessa passagem do filho pródigo nasceu uma expressão que é usada muito, que diz o seguinte: o bom filho, a casa retorna. Mesmo não sendo uma verdade, uma sentença, um versículo bíblico, mas podemos afirmar que é uma verdade. O bom filho, ele a casa retorna. Como assim, pastor? O que de bom tinha o filho pródigo? Que pródigo quer dizer especial, espetacular, extraordinário, sensacional. Por que deram o nome de pródigo? De que faz prodígio. E ainda para completar, ainda cria um jargão que diz que o bom filho, ou seja, na verdade o bom filho não deveria nem ter saído da casa do pai, não é verdade? O bom filho ele não sai da casa do pai, então ele não precisa retornar, porque ele nunca saiu. Mas por que todo mundo fala que o filho é bom? Todo mundo fala que ele é pródigo. Todo mundo fala que ele é especial. O que tinha de especial na vida desse jovem? Alguém se arriscaria a dizer? Qual era a qualidade? Qual era o valor? Qual era a característica? Qual era a virtude? O que tinha de bom este filho? Não.
O que ele tinha de bom, sabe o que era? Sabe o que fazia esse filho especial? Sabe o que fazia esse filho sensacional? Sabe quem era? O pai. Ele era filho de um pai. Mas não era um pai qualquer. E muitas das vezes, a nossa fama não vem de nós mesmos, mas vem de algo que não foi nós que fizemos. Alguém fez algo, e às vezes a gente pega o quê? A gente pega a onda, a gente vai na fama, e às vezes a gente colhe o quê? Louros, a gente colhe o quê? Bênçãos de coisas que nós não plantamos. Todos nós somos um filho pródigo. Todos nós somos filhos que um dia retornamos para a casa do nosso pai. Alguém pode dizer, mas como assim, pastor? Eu nasci na igreja, eu fui criado na igreja, eu nunca me desviei da igreja. Como eu posso ser um filho pródigo? Como eu posso ter retornado? A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Todos nós éramos pródigos. Todos nós éramos perdidos. Todos nós éramos como esse infeliz que foi lá e abandonou a casa do Pai. E a verdade é que nós não nascemos da carne ou do sangue. Nós não nascemos dos nossos pais. A nossa identidade está em Deus. Por isso que existe um ditado no meu evangelho que diz o quê? Que o crente não morre, ele volta para casa. O crente não morre, ele volta para casa. Sabe por quê? Nós nascemos no céu. Nós nascemos no coração de Deus. Mas nós, em alguns, ou em muitos momentos de nossas vidas, nós nos perdemos do caminho. Nós nos perdemos nas nossas decisões. Nós nos perdemos no nosso impulso. Nós nos perdemos nos nossos caminhos. E precisamos o quê? Retornar para a presença do nosso Pai. Eu já ouvi dezenas, talvez centenas de mensagens sobre esse texto. A maioria falando sobre o filho pródigo, sobre a trajetória dele, da forma que ele retornou. Ouvi algumas mensagens que diziam sobre o irmão, aquele que ficou ressentido. Mas hoje eu não quero falar nenhum dos dois. Eu não quero falar nenhum dos dois irmãos. Eu quero falar sobre o Pai. Nos interessa conhecer o Pai. Porque sem o Pai, não tem um filho pródigo. Sem o Pai, não há a mensagem. E é engraçado porque eu venho há alguns meses preparando uma mensagem sobre esse texto, falando sobre a ótica do irmão, falando sobre o nosso serviço na igreja, e está lá na fila, junto com outras 3 mensagens, aguardando o momento. E Deus me traz de volta esse texto. E vou tentar não misturar com outra mensagem, que outra mensagem também está na minha cabeça. Mas entenda que a nossa paternidade está em Deus. Ainda que o mundo esteja desacreditando a paternidade. Não só dos pais, não só do papel da mãe, do papel do líder, do papel da autoridade. Cabe a nós falarmos sobre a paternidade. Porque a paternidade não é gerar um filho. A paternidade
é dar destino a esse filho. E Deus tem nos dado filhos, alguns do sangue, mas muitos filhos espirituais. E cabe a nós dar destino a esses filhos. Ser essa figura paterna. Uma curiosidade sobre a parábola do filho pródigo. Vocês sabiam que esse fato não aconteceu de verdade? Que a história é tão viva, tão tremenda, tão marcante, que parece que a gente está vendo a cena acontecendo do filho, do pai, do filho voltando. Mas na verdade é uma parábola. É uma parábola que Jesus contou para nos ensinar algo profundo, algo sobrenatural da parte de Deus, do amor e da paternidade de Deus. E algumas histórias são tão vívidas que parecem como reais. Mas é uma parábola. Não aconteceu de fato. Mas nem assim ela deixa de ter esse poder, essa força gigantesca em nossas vidas. Será que estamos dispostos a pagar o preço da paternidade? Será que estamos dispostos a pagar o preço que é exigido? Vivemos uma geração em que ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer gastar tempo. Ninguém quer gastar recurso. Ninguém quer gastar os joelhos em oração. Ninguém quer sacrificar a própria vida por ninguém. E tem renunciado os seus deveres como pais, como mães, como irmãos, como líderes, como filhos de Deus. Só o fato de sermos filhos de Deus, só o fato de termos Cristo em nossa vida, nos dá uma responsabilidade de ser o quê? Sal e luz no mundo. Agora, se o sal não serve mais para salgar, para que serve o sal? Para ser pisado na cidade. E a verdade é que temos que viver a verdade. Temos que viver. Não adianta um discurso bonito, não adianta um discurso polido, não adianta aquele velho discurso, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Essa geração, nossos filhos precisam que nós venhamos ser mais do que uma voz ativa, mais do que uma voz em suas mentes dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não vá a tal lugar, não compre isso, não use isso, não se relacione com fulano, nem ciclano. Mas precisam de que se levante pessoas, pais, mães, líderes, e que seja um exemplo para essa geração. Alguém que entrega a própria vida como exemplo. Eu lembro que aos meus 16 anos, quando eu comecei a ministrar na escola bíblica para crianças de 7 anos, depois fui subindo a faixa etária, e com meus 19 eu cheguei onde eu queria chegar, quando eu comecei a dar aula para os adolescentes. E aos 21 eu já dava aula para os adultos, no seminário da igreja. E eu lembro que eu falava com os adolescentes. Eu lembro que eu ensinava para eles. Naquela época minha vida não estava muito legal. Não tinha emprego, já tinha saído da escola para trabalhar, e o emprego não deu muito certo, e as coisas não estavam funcionando na minha vida, as coisas não estavam acontecendo. Eu não era um caso de sucesso, eu não era aquele exemplo que as pessoas queriam seguir. Mas no meu coração, eu sabia que eu estava fazendo a vontade de Deus. Eu sabia que eu estava gastando a minha vida, gastando a minha adolescência na casa do Senhor, na presença do Senhor, na obra do Senhor. E eu sabia que Deus tinha algo especial na minha vida. Eu sabia que Deus haveria de me recompensar, porque eu estava disposto a pagar o preço. Ainda que as coisas não estivessem acontecendo.
Eu entendi que não dá para seguir por atalhos, não dá para você querer pular as etapas. Mas eu nunca fiquei em cima do muro, eu nunca me acovardei. Eu lembro que eu dizia para aqueles adolescentes, dizia, ó, eu sei que é difícil seguir o exemplo da Bíblia. A gente olha para Jesus, quem pode imitar Jesus? Quem pode ser como Jesus? A gente vê o exemplo dos apóstolos, quem pode imitar os apóstolos? Quem pode ser como os apóstolos? E às vezes o exemplo mais próximo que a gente tinha, às vezes a pessoa do pastor, que a gente não tinha tanto acesso, e a gente só via naqueles momentos no culto e parecia uma pessoa perfeita, e para nós adolescentes, era impossível ser como um pastor. E às vezes a gente fica sem referência. E eu lembro que eu dizia para aqueles adolescentes, eu espero, do fundo do meu coração, que cada um de vocês seja melhor do que eu, que busque e ame a Deus mais do que eu, que consiga coisas maiores do que eu. Mas eu quero dizer para vocês, que se vocês precisam de alguém para olhar a vida, alguém para seguir os passos, pode olhar para a minha vida. Eu não sou Paulo, mas eu posso dizer, eu sou de Cristo, eu procuro viver o exemplo de Cristo, erro mais do que acerto, mas eu estou caminhando, eu nunca me acovardei, eu nunca fiquei em cima do muro, e passei a minha vida inteira ensinando para jovens, adultos e adolescentes. Quer uma referência? Olha para a minha vida. Minha vida cheia de defeito, minha vida cheia de erro, minha vida cheia de problema, minha vida cheia de dificuldade, a minha vida cheia de limitações. E tenho certeza, se você conseguir trilhar e seguir o mesmo caminho que eu, você tem tudo para ser mais abençoado que eu. Porque se eu, que era assim, tão limitado, conseguir, vocês podem conseguir mais do que eu. Vocês podem ir mais longe do que eu fui. Vocês podem conquistar mais do que eu conquistei. E esse discurso eu fazia antes de ter conquistado qualquer coisa na vida. E Deus nos surpreende. E Deus, Ele olha para o nosso coração. Muitas vezes a gente quer impressionar as pessoas com o nosso talento, com as nossas qualidades. E esquecemos que Deus, Ele não se pressiona com essas coisas. Deus, Ele se pressiona, sabe com o quê? Com o coração quebrantado, com o coração que chega, Senhor, eu sei, ó Deus, que minha vida está toda arrebentada, Senhor, eu sei que eu não consigo, Senhor, eu sei que eu estou com uma vontade, Senhor, de fazer um monte de coisa errada, Senhor, só passa pensamento ruim na minha cabeça, Senhor, mas Senhor, eu tenho no meu coração uma vontade tão grande de ser diferente, de mudar, de ser melhor. E Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado, um coração que reconhece a sua própria natureza. Foi isso que Deus viu em Davi. Não foi a qualidade dele de guerreiro, não foi a qualidade dele de pastor, mas foi a humildade dele de reconhecer que ele não servia, que ele não prestava, que ele não estava pronto. Ele tinha um coração sensível, que quando nós entendemos o nosso estado, nós entendemos nossa limitação, nós entendemos que nós não conseguimos por nós mesmos, nós esperamos em Deus. Falei recentemente no seminário que é um perigo muito grande para as pessoas muito talentosas, que quando a pessoa é muito talentosa, ela começa a cair no pecado do orgulho, de achar que ela pode, que ela consegue. Isso é ruína, isso é derrota. Temos que entender que somos dependentes de Deus, dependentes o tempo todo. Temos que investir. E quando o pastor nos chamou, Débora e eu, para estar liderando os adolescentes, para mim é uma volta ao tempo. Depois de mais de 20 anos, novamente trabalhar diretamente com adolescentes, nós assumimos, nós tomamos para nós. E hoje, o sentimento que é em nós é de que nós não temos mais 2 filhos, mas temos 13, 14, 15, 20, esperamos que em breve seja 100, 200, 300 filhos. E o desejo dos nossos corações é que cada um deles, não só os nossos filhos naturais, mas que cada um deles
cresçam, que cada um deles se aperfeiçoe, que cada um deles tenha uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida mais realizada que nós. O meu sonho é que cada um deles consiga chegar onde eu não consegui chegar, consiga realizar aquilo que eu não consegui realizar, e que sejam melhores, e que sejam maiores, que sejam mais abençoados, que sejam mais prósperos, que consiga fazer aquilo que eu não consegui. Mas isso exige renúncia. Isso exige doar, sacrificar, trabalhar uma semana inteira. E sábado, que é o único dia que nós temos para descansar, acordar cedo, para estar aqui, cuidando dos filhos dos outros, que na verdade não são mais dos outros, são os nossos próprios filhos, porque nós os amamos, nós procuramos cuidar, procuramos estar perto, cuidar, dia após dia, como se fossem os nossos. Será que você está disposto a sacrificar algo importante para você? Não só o tempo, mas os poucos recursos que sobram. Porque quem é casado sabe que quando a gente acha que sobrou algum dinheiro, na verdade a gente esqueceu de pagar alguma conta, né? Caramba, sobrou um dinheiro aqui, vamos sair, vamos comer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos comprar alguma coisa. Daqui a pouco, caramba, esqueci de pagar. Que não seja a conta de luz. Em nome de Jesus, né? A conta de luz não, né? Não sobra. Na verdade, a gente escolhe o quê? Qual conta vai pagar primeiro? Mas quando a gente entende que a gente precisa semear, que a gente precisa plantar, que a gente precisa investir, Deus, Ele começa a mover. Deus começa a mostrar. E quando essa geração entender em que nós não estamos aqui passando tempo, nós não estamos aqui para entreter ninguém, nós não estamos aqui para convencer ninguém, mas estamos aqui para vivermos uma vida juntos. Eles começam a entender de que nós estamos dando atenção para eles, que nós nos importamos com eles, que nós nos importamos com a questão deles, que muitas das vezes os pais não têm tempo, muitas vezes os pais não entendem, muitas vezes os pais não estão próximos o suficiente. E a verdade, irmãos, que a maioria das vezes, e não falo só dos adolescentes, falo da igreja como geral, só querem ser ouvidos, só querem que alguém que demonstre amor e empatia nos ouça e compartilhar um pouco da nossa dor, um pouco da nossa convivência. Mas muitos insistem achando, mas criança não tem problema, criança não tem dificuldade, adolescente não tem problema. Vocês devem estar muito velhos. Porque não é possível que vocês não lembrem que um dia vocês foram adolescentes, como o mundo era difícil. Quando vocês eram adolescentes. E hoje está mais difícil ainda. Que época difícil. Nebulosa. De dor, tristeza e solidão. Que foi a minha adolescência. E olha que eu passei minha adolescência toda na presença de Deus. Nunca me desviei, nem um dia. Quer dizer, uma vez eu fiquei uma semana sem ir para a igreja e eu me considerei desviado. Mas não fiz nada de errado. Mas só de fato de estar distante aquilo ali, eu me senti como um filho pródigo. Na semana passada eu estava lá no apelo do pastor, que eu nem lembro o que era, mas estava lá pedindo perdão a Deus. Porque quando a gente conhece o Pai, quando a gente senta à mesa com o Pai, no dia que a gente não está na presença do Pai, nosso coração sente falta. A gente sente falta, parece que falta algo em nossa vida. E eu lembro que na minha adolescência, a oração que eu mais fazia a Deus, que eu mais pedia a Deus, passava às vezes noites, madrugadas orando, pedindo a Deus, sabe o que era? Para Ele me levar, que eu queria morrer. Porque minha vida era muito dura, muito difícil, muito sofrida. E eu não tinha coragem de saber que não poderia tirar minha própria vida. Então eu falava, Deus, então leva, eu já vivi tudo que tinha para viver. Eu já sofri tudo que tinha sofrer. Eu já chorei tudo que tinha para sofrer. Senhor, basta, Senhor, eu não quero mais.
Eu fico imaginando Deus, o que esse moleque de 15 anos sabe sobre a vida para dizer para mim que já viveu tudo? E eu posso dizer hoje, com meus 43 anos, eu ainda não vivi tudo. Eu ainda não sei nada da vida. Eu ainda estou aprendendo. Mas nós temos o quê? Esse desespero, essa pressa de achar que já acabou. É isso. Eu gostaria de dizer para vocês que tudo passa. Todo momento difícil passa. Toda adversidade passa. Toda tristeza passa. A escola passa. Muitos têm boas lembranças da época da escola. Eu não tenho boas lembranças da escola. Para mim, um dos dias mais felizes da minha vida foi quando não precisei mais ir para a escola. Porque não era um lugar muito legal. O pessoal fala de bullying. Na minha época, era complicado. Me lembro de pulando aquele muro da Joaquim. Pulando. Tamanho do Matias pulando o muro. Para não morrer, para não apanhar de 20, que não me bater. E a gente aprende desde pequena a saltar as muralhas, né? A vencer os obstáculos, a fugir, né? Da presença do mal, né? Claro que a gente aprontava também, né? A gente fazia por onde, às vezes, de sofrer umas perseguições. Mas a verdade é que, tempozinho difícil, mas graças a Deus passou. Talvez você esteja passando um momento difícil. Talvez você esteja vivendo uma fase difícil. Mas eu gostaria de dizer para você que isso vai passar. Não vai ser sempre assim. E da mesma forma que talvez você esteja vivendo um momento feliz da tua vida, esse momento também vai passar. Vai vir dias de dor, dias de dificuldade, dias de tristeza, dias que tudo vai dar errado, sim. Não estou jogando praga, não. Porque a vida é assim. Mas se nós entendermos que nossa vida está alicerçada em Deus, nós vamos passar por cada uma dessas etapas. Mas precisamos entender de quem somos filhos. Nós temos que entender que nós temos um Pai. Eu lembro de algumas semanas atrás, eu tive uma experiência única na minha vida. Deus já me movido à oração em outros momentos, mas essa experiência, olha, 43 anos, 31 de evangelho. E eu lembro que numa noite de sábado para domingo, para as 10 e pouco da noite, depois que todo mundo foi dormir, eu fui correr atrás do meu prejuízo, né? Que a gente sempre deixa para a última hora, né? Preparar uma mensagem e a aula do seminário que eu ia dar e pregar no dia seguinte, né? A gente sempre assim, né? A gente fica a semana toda pensando, mas não bota no papel. Aí chega no dia, fica aquele desespero. E estava ali passando e a hora avançando. E eu gosto, na verdade eu gosto disso. É muito bom parar e meditar. E daqui a pouco eu me perco lendo outro texto, daqui a pouco me perco vendo um vídeo de uma mensagem, uma pregação. Daqui a pouco eu vejo, passei horas e horas e não preparei a mensagem. Às vezes acontece isso, mas às vezes sai a mensagem. E eu lembro quando acabou aquele período ali, Deus ele moveu meu coração de uma forma especial para estar orando. Mas orando de uma forma que há muito tempo eu não orava, de joelhos. Eu falei, Deus, orar de joelho? Eu sinto tanta dor muscular. Sentado eu já sinto dor, mas não de joelho. Mas naquele dia eu estava crente, naquele dia eu obedeci. Que tem dia que Deus fala e a gente não obedece, né? Tem dia que a gente está pela misericórdia. E eu lembro que eu fui lá para a cozinha, me ajoelhei na cadeira, porque se eu me ajoelhasse no sofá, não ia dar certo. Então eu fui lá para a cozinha, me ajoelhei e comecei a orar. E Deus ele foi falando e me mostrando. E eu fui orando para cada um dos nossos adolescentes. E eu comecei a orar, um por um. E eu orava e fazia pausa. Deus falava comigo, e eu chorava, e orava, e fiquei nesse processo ali. Eu acho que eu chorei mais do que eu orei, mas quando eu terminei, quando eu levantei, que eu já nem sentia mais minhas pernas, que eu não sentia mais dor, porque eu não sentia mais minhas pernas. Quando eu olhei para o relógio, já era mais de 5 da manhã. Eu nunca tinha passado tanto tempo na minha vida orando, ainda mais de joelhos. E foi uma experiência muito profunda. E Deus aí foi me mostrando, inclusive o destino
ministerial de alguns deles. E eu orava e pedia a Deus, dá o coração. Nos dá o coração deles, que eles possam olhar para nós, não ver pessoas que estão ali para dizer o que eles têm que fazer, mas que eles possam olhar para a minha vida, olhar para a vida da Débora, olhar para nós e vermos como pessoas que os amam, pessoas que se importam com ele, pessoas que estão dispostas a largar tudo pela vida deles, que estão dispostas a priorizar a vida deles acima de tudo. E Deus fez nascer, fez brotar um amor tão grande no meu coração. Claro que na maioria das vezes dá vontade de torcer o pescoço de uns e bater a cabeça de outros na parede, mas fique tranquilo, pai, fica só na vontade, a gente não faz não. É o inimigo que às vezes dá essas ideias, a gente está repreendido, mas tem dia que é difícil, tem dia que eles mesmos não se aguentam, tem dia que eles sozinhos já ficam incomodados. Aí junta 2, 3, 4. Outro dia tinha 16 na garagem da irmã, na célula. Falei, não dá para fazer uma célula. A gente não consegue nem se mexer. Vamos para a praça. Vamos para a praça. Começamos a louvar, botamos uma caixinha de som. Aí alguns ficaram tímidos, que passava gente conhecida, alguns ficaram meio com vergonha. Não, vamos louvar. Vamos louvar. E daqui a pouco eles esqueceram que estavam na praça, já estavam louvando, cantando, batendo palma, e as pessoas passando, vendo. É disso. É disso que nós estamos falando. É de viver o Evangelho. Não adianta ficarmos só falando. Tem que ser isso, tem que fazer aquilo. E a maioria das vezes, os pais só falam com os filhos do quê? Quando vão dar bronca. Quando fizeram alguma coisa errada. Ou quando deixaram de fazer alguma coisa. E às vezes a gente perde a oportunidade, em alguns momentos, em que eles fazem a coisa certa para dar uns parabéns, para elogiar. E é importante. Quem não sabe elogiar, não tem permissão de repreender ninguém. Quem não sabe amar, não pode corrigir. Se você tem uma dificuldade com alguém, porque às vezes tem alguns irmãos que dá vontade de torcer o pescoço, como o irmão do filho pródigo aqui. Ele acabou com metade da fortuna da família. Se fosse eu, não ia ficar chateado não. Se fosse eu ia chegar de voadora nesse irmão. Como é que ele gasta metade da fortuna da família e volta com uma cara de pau para casa? É a vida dele, é a herança dele, é os bens dele. Como é que ele faz um negócio desse? Mas temos que entender que precisamos perdoar, que precisamos conviver e nos aperfeiçoar. Lá em Lucas, nós vemos que a primeira qualidade desse pai, ele é um pai rico. Ele tinha uma fazenda. E é interessante que esse pai aqui é o pai que acho que todos nós queremos ter. Um pai rico. Um pai que a gente chega, pai, me dá metade do teu dinheiro aí. E ele dá. Cara, imagina um negócio desse. Pai, me dá metade do teu salário aí, que eu estou precisando comprar um negocinho. Alguém consegue imaginar uma situação dessa? É arriscado pedir 10 reais para comprar uma açaí e levar uns tapas, né? Imagina pedir metade do dinheiro do pai. Pessoal, tem que ter estratégia, tem que saber a hora certa de pedir. Tá bravo, tá nervoso, o time perdeu. Não, agora deu certo, o time ganhou. Tá feliz. Aí é aquele momento de pedir. Temos que saber pedir na hora certa. O filho, ele conhece o pai, ele sabe a hora de chegar. Da mesma forma, ele sabe quando o negócio está pegando em casa, de sair batido, né? Os que podem sair de casa, já têm idade para isso, vão dar um rolê na rua, né? Vão na casa de alguém. E aqueles que ainda não podem, se escondem, fica invisível, né? Que tem alguns filhos que têm esse poder de ficar invisível em casa, né? Os pais nem sabem que estão em casa. Vão para o quarto, vão para o lugar, porque sabe o quê? O negócio está pegando fogo e vai sobrar para quem? Para quem sempre sobra? Para os filhos. Não tem jeito. O que eu fiz? No outro dia, o meu filho perguntou, o que eu fiz? Tu nasceu. Já está errado porque nasceu. É assim, quando a gente está nervoso, a primeira pessoa que a gente vai ver na nossa frente, a gente vai descontar.
E aí do cachorro, se passar na frente, vai levar um chute. E às vezes leva mesmo. Depois a gente pede perdão. Mas não tem jeito. Essa é a nossa natureza. As coisas não estão do jeito que a gente quer, a gente vai o quê? Vai descontar. Em cima de quem? Das pessoas que estão mais próximas. Agora imagina a dor de um pai que não pode abençoar um filho. Um pai que vê e reconhece uma necessidade na vida de um filho e não pode abençoar. Como é triste, como é doloroso. Eu lembro de uma situação de um pai em que tinha uma filha, bebê, e essa filha pedia esse pai, bebê não, tinha uns 2 anos, que já falava já, e pedia leite. E esse pai estava desempregado, não tinha dinheiro para comprar um leite para essa filha. E eu lembro desse pai contando que o desespero às vezes batia tão grande que no meio da madrugada ele saía pela rua, porque ele não conseguia, ele ficava angustiado, ele começava a andar, às vezes andava quilômetros. E ele ia andando e pensando, cara, vou roubar alguma coisa, vou fazer alguma coisa, e pensava coisas terríveis. Graças a Deus, ele nunca fez nada disso. Mas imagina a dor de ter um filho e não poder abençoar, de não poder prover. Mas diferente disso, esse pai aqui, o nosso Pai Celestial, ele é rico. E ele sempre tem boas bênçãos para nos abençoar. A segunda qualidade desse pai, que além de rico, ele é generoso. Porque, ou coisa triste, a gente que tem dinheiro, mas é mão de vaca. Não abre a mão nem para dar tchau, né? Terrível. Pessoa que o filho pede dinheiro para comprar um biscoito, um doce, ele dá e pede o troco. Dá a moedinha que sobrou de troco. E segura, retém, não aproveita nada. Pessoas que juntam riquezas. Aí sabe o que acontece? Morre e os filhos vão lá e gastam tudo. Acabam com tudo. Tem pessoas que acabam com riquezas gigantescas. Mas sabe por quê? Porque nunca ensinaram os filhos a administrar dinheiro. Nunca ensinaram os filhos a gerir. Temos que ensinar nossos filhos o significado e o valor do dinheiro. Nada pode ser de mão beijada. Tudo tem que ter um preço. Tudo tem que custar algo. A gente não pode banalizar as coisas. A gente tem que exercer a meritocracia com nossos filhos. A gente tem que entender de que se eles cumprirem a parte deles, eles vão ser mais abençoados. Mas o amor e a paternidade, claro, vai ter momentos em que ele não vai merecer. Vai ter momentos que você está querendo botar ele de castigo, você está querendo dar uma surra nele, você está querendo mandar ele para passar uma temporada lá no colégio interno. Lá no Estado Islâmico lá. Aí nesse momento, você vai lá e compra um tênis novo que ele está precisando. Compra um celular novo que ele está precisando. Mesmo sem merecer. Por quê? Porque o amor de um pai, o amor de uma mãe, ele fala sobre generosidade. E quando nós entendemos isso, nós começamos a aprender de Deus, que é o nosso Pai maior. Por quê? Porque Deus ele nos abençoa, mesmo nós não merecendo. Mesmo a gente não fazendo por onde, a gente só faz besteira, a gente troca os pés pelas mãos, a gente consegue pegar bênçãos maravilhosas que Deus nos dá e transformar em maldição na nossa vida. A gente passa às vezes anos pedindo a Deus uma bênção, anos a Deus pedindo algo, e quando Deus nos dá aquilo que a gente tanto quer, aquilo que a gente tanto pediu, a primeira coisa que a gente faz, se afastar de Deus. E Deus sabe que a gente vai se afastar, mas mesmo assim, o nosso Pai, Ele é generoso, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos dar, Ele tem prazer em nos agraciar, Ele tem prazer em satisfazer a vontade do nosso coração. As nossas coisinhas, pode ser besteira para todo mundo, pode ser besteira para os nossos pais,
Mas para Deus não é besteira. Deus sabe a importância que tem na tua vida. Esse teu cabelo, essa tua unha feita, essa roupa, essa camisa que você tanto quer, aquele tênis. Deus sabe. Você vai contar uma história triste, de que precisa muito disso, não vai colar. Mas Deus sabe e Deus abençoa. Eu lembro quando eu era adolescente, e eu queria muito um tênis. Não era um tênis qualquer. Era um Nike Air. E não era um qualquer, era um preto e branco, um modelo novo, bordado, que era a coisa mais linda do mundo. Era bem específico. Não estava trabalhando e meu pai não tinha condições de me dar. Eu orei durante meses. Eu já nem mais acreditava que fosse ter aquele tênis. Até que um dia eu ganhei um tênis. Fiquei todo feliz quando abri, vi que eram olímpicos. Fiquei triste. Eu não tinha tênis, ganhei um tênis, um olímpico, que era um excelente tênis naquela época, e é um excelente tênis até hoje. Mas eu queria o Nike Air. Mas eu não me contentei. Estava com a bolsa da loja. E eu consegui um serviço, consegui um dinheiro. Eu fui lá na loja e falei, tem como trocar esse tênis? Aí o moço, não ficou o tamanho, não ficou bom. Não, eu queria trocar para aquele outro. Tem como pagar a diferença? Eu nem sabia quanto tinha sido o tênis. Tem sim. E fui lá e peguei o tênis dos meus sonhos. E que dias bons foram aqueles. Eu lembro que eu andava assim, ó, mostrando todo mundo meu tênis novo, meu Nike. Aquilo ali era top. Todo mundo, caramba, que tênis é esse? Papai que me deu. Deus ouviu a minha oração. Mas como é que Deus vai ouvir a sua oração se hoje você pede isso, amanhã você pede aquilo, depois de amanhã você está pedindo outra coisa? Temos que aprender algo precioso, que é a oração específica, quando nós pedimos especificamente algo a Deus. Entenda que é o prazer de Deus nos abençoar. Claro que muitas vezes Deus vai dizer não, porque vai ser algo que não vai trazer nada de bom para nossas vidas. Mas vai ter alguns momentos que Deus vai dizer, não está na hora. Mas a gente desiste, a gente deixa para lá. A gente é mal criado. Pai, mãe, me dá dinheiro para comprar um açaí? Não. De noite, eu te dou, você vai comprar açaí. Não, também não quero mais não. Ou seja, se não for no meu tempo, na hora que eu quero, não precisa mais. Claro que chegar de noite, vai lá chorar, pedindo açaí de novo. Mas a gente é assim com Deus. Se Deus não fizer o que a gente quer, na hora que a gente quer, a gente quer fazer pirraça com Deus. Mas Deus não cai nessa história, não. Deus conhece nosso coração. Às vezes Ele vai nos abençoar. Sabe para quê? Para nos ensinar que a gente está pedindo errado, sabia? Que às vezes Deus deixa acontecer aquilo que a gente quer. Deus deixa a gente quebrar a cara. E lá no fundo do poço para a gente aprender. Porque não adianta. A gente fala, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Ah, eu vou fazer. Então faz. Aí depois volta chorando. Temos que entender os tempos de Deus. Temos que aprender a orar. Porque nosso Pai, Ele é rico, abençoador e também Ele é generoso. Existe uma frase muito conhecida que diz o seguinte, o filho pródigo perdeu tudo, menos o pai. E é verdade. A gente pode perder tudo, mas nunca vamos perder o nosso pai. E a terceira e última característica desse pai, e a mais importante, é que esse pai, além de rico, além de abençoador, além de generoso, Ele é perdoador.
A Bíblia diz lá no versículo 13 que em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ou seja, o filho rico, de um pai rico, de uma grande fazenda, agora cuidando de porcos. E o que o fazendeiro diz para ele? Você pode morar aqui, te dou casa, mas não te dou comida. E ele se pegou desejando comer o quê? As bolotas, a ração dos porcos, porque havia grande fome naquela região. Versículo 17, e tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. O filho tinha gastado tudo, tinha perdido tudo, menos o pai. O pai continuava lá para o filho. Ainda que o filho tenha perdido a confiança, ainda que o filho tenha perdido o senso de paternidade do pai, o pai estava no mesmo lugar. O pai ainda estava ali, pronto a receber e perdoar o filho. Porque o pai, ele é perdoador. Aquele que exerce a paternidade, exerce o dom do perdão. Deus nos tem chamado para ser pai de gerações, como a pastora Amanda falou semana passada. Mas para que possamos ser pai de gerações, temos que aprender a perdoar. Porque o perdão é a manifestação do amor. Porque só perdoa quem entende o amor. Não importa a história desse filho, não importa o nome desse filho, não importa o que ele fez, o como ele viveu, como ele se prostituiu, não importa nada do que ele viveu. A única coisa importante na vida daquele filho, a única coisa importante na vida do filho pródigo, é que ele tinha um pai. Não importa o que aconteceu na tua vida, não importa o que aconteceu na tua história, não importa o que você viveu a tua vida inteira, não importa o que você está vivendo hoje. O que importa é que você tem um pai. Você não está órfão, você não está abandonado. Existe um pai. E ele não desistiu de você. Talvez você tenha desistido do seu pai. Talvez você tenha desistido da figura de paternidade da sua vida. Talvez você tenha desistido dos seus sonhos. Talvez você tenha desistido daquilo que Deus tem na sua vida. Mas Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós, Ele investiu muito em nós, Ele investiu o sangue precioso de Jesus em nossas vidas. Ele não abre mão da minha vida, Ele não abre mão da sua vida, Ele não abre mão do chamado que Ele tem na nossa vida. Não adianta fugir da presença do Senhor, não adianta dar um de Jonas e querer se esconder no porão de um barco. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Se eu chamei, eu vou trazer de volta. Eu vou trazer de volta para o meu propósito. Eu vou trazer de volta para a minha presença. Porque eu sou um Deus que não volta atrás. Eu sou um Deus que não desiste. Eu sou um Deus que aplana os caminhos. E quando aquele filho volta para casa,
ele encontra lá, na beira do caminho, um pai ansioso pela presença do filho, porque em seu coração aquele pai nunca havia desistido do seu filho, ele nunca tinha desistido, ele sabia que aquele filho ia voltar, porque ele tinha investido muito naquele filho, mais do que dinheiro, mais do que suas riquezas, ele tinha investido o seu amor, o seu cuidado. Entenda que as boas sementes do Evangelho, as boas sementes da paternidade, da maternidade, da liderança, elas não são perdidas. Mas no tempo certo, no tempo de Deus, haverá de regar essas sementes, e elas vão crescer, e elas vão produzir fruto, e aquele que estava perdido vai voltar, aquele que estava distante vai voltar, e vai se aproximar. E tem pessoas hoje que estão vivendo isso. Porque alguns anos atrás, eu disse algo muito parecido. E hoje, alguns já voltaram. Entenda, o Pai sempre está de braços abertos para receber. Mas aquele filho, ele volta e se prostra diante do Pai e diz: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aquele pai o perdoou, e aquele pai o recebeu. Aquele pai rapidamente colocou uma sandália em seus pés, um anel em seu dedo, e fez uma grande festa, porque aquele filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E essa é a história de nossas vidas. Porque a festa nos céus, toda vez que um pecador se arrepende. E a mensagem, a parábola seria linda e perfeita se acabasse aqui. Mas tinha um problema. Tinha um irmão que se ressentiu com a volta do pródigo. Sabe quem é esse irmão? Sabe quem é esse irmão que não gostou? Somos nós que não nos afastamos, que quando o filho pródigo volta, como o perdido volta, nós não recebemos com amor. Às vezes nós recebemos alguém que vem do mundo, que nós não conhecemos, de forma tão amorosa, de forma tão especial, e às vezes aqueles nossos irmãos, que um dia estiveram entre nós, que um dia caminharam conosco, voltam e nós não o amamos, nós não recebemos, nós julgamos. Nós somos com esse irmão, nós não entendemos a paternidade, porque se nós tivéssemos entendido a paternidade de Deus, nós seríamos os primeiros a perdoar. E às vezes nós somos esse irmão que vive na casa do Pai, mas não conhece o Pai, nunca conheceu o Pai. Está igual aqueles apóstolos que caminhavam com Jesus, aqueles discípulos, até que Filipe vai e diz: Jesus, nos mostra o Pai. Não entenderam nada. Jesus, com todo amor, com toda paciência, com todo carinho, nos ensina: quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Tanto tempo tu caminha comigo, tu ainda não entendeste isso. Mas Jesus investiu. Jesus não desistiu. Quando Pedro estava desfalecendo na sua fé, quando Pedro estava pronto a ser o traidor, Jesus intercedeu pela vida de Pedro. Quando Satanás tentou derrubar Pedro, quando se converteis, apacenta as minhas ovelhas. Temos que entender que Deus tem paciência conosco, porque quantos anos nós estamos sendo reprovados nas mesmas lições, quantas coisas em nossas vidas que não andam, quantas coisas em nossa vida que nós não crescemos, estamos estagnados, e Deus mesmo assim não desiste da gente, Deus continua investindo na gente, e a gente quer julgar aquele que está perdido, e às vezes, muitos que não estão perdidos dentro da própria casa do Pai, não estão lá fora por medo, mas não estão servindo o Pai de verdade, não reconhecem em Deus essa figura da paternidade. Naquela última semana de Jesus, a Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém. Ele olhou e disse:
Ah, Jerusalém, ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis, assim como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, quantas vezes eu quis te recolher debaixo de minhas asas. Ó Jerusalém, que derrama o sangue dos profetas, e é esse o clamor de Deus, esse é o clamor do nosso Pai. Ele está sempre com a mão estendida, dizendo: filho, filha, em mim há perdão, em mim há uma nova chance, em mim há um caminho, em mim há sempre a oportunidade de começar e fazer de novo, de fazer diferente. Deus nos chama hoje para voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai. Ele nos chama para sentar à mesa com Ele. Sentar à mesa é algo profundo, é algo sobre compartilhar, é algo sobre estar na presença. Deus não tem filhos prediletos. O amor dele é igual para todos os filhos. Mas muitas das vezes nós nos afastamos da presença do Pai e nós deixamos de viver e receber as bênçãos de Deus. Ele tem tantas bênçãos para nos dar. Mas nós queremos viver o nosso caminho, nós queremos conseguir conquistar com nossas próprias forças, queremos fazer do nosso jeito. Mas o Pai, Ele está sempre pronto a nos abençoar, sempre pronto a nos perdoar. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos. Você pode ter sua fé abalada. Você pode ficar fraco. Você pode até desacreditar que Deus pode mudar algo ou fazer algo na sua vida. Muitas vezes você pode até desacreditar do poder de Deus. Mas existe algo que é muito mais profundo. Existe algo que é muito mais profundo do que a relação de Deus para conosco, criação. Porque o inimigo, ele sabe, ele entende de que ele pode minar a nossa fé, ele pode minar a nossa vida espiritual, ele pode atacar todas as áreas da nossa vida, que ainda assim nós temos chance de nos conectarmos com Deus, de recebermos algo de Deus, de termos a vida mudada por Deus, de termos aquele momento transformado por Deus. Então o inimigo, ele sabe que o algo mais importante que tem em nós é nosso elo, é nosso vínculo de filho. A paternidade de Deus. E toda vez que nós não conhecemos mais, nós não reconhecemos mais Deus como nosso Pai, o inimigo vence em nossas vidas. Mais do que um Deus, mais do que um Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Temos que entender que ainda que nosso pai humano tenha sido mal, ainda que nosso pai humano tenha errado conosco, ainda que os nossos laços humanos sejam imperfeitos, sejam incompletos, a paternidade de Deus, ela é plena, ela nos alcança, ela nos cura. Deus promete várias bênçãos durante toda a Bíblia. Deus começa Apocalipse liberando uma bênção só para aqueles que leem o livro de Apocalipse. E vai dando bênção através de bênção. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ao que vencer, sentará no meu trono. Assim como eu venci, sentei no trono do meu Pai, Ele sentará comigo. A que vencer, receberá vestes brancas, receberá uma pedrinha, receberá o meu nome, o nome da cidade santa. E Deus vai derramando várias promessas,
várias promessas, várias promessas. Até que chega, aqui era para mim a maior de todas as promessas. Bem-aventurado, bendito, feliz é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque eles serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E eu sempre pensei, não existe bênção maior, não existe promessa maior do que reinar, de ser um rei com Cristo e reinar sobre o reino de Cristo, sobre este mundo, sobre a eternidade. E eu sempre achei que essa era a maior de todas as promessas. Mas lá na frente, no finalzinho de Apocalipse, vem a maior, a mais profunda, a mais bela e intensa promessa, que diz o seguinte: e o tabernáculo de Deus está no meio do povo. A presença de Deus está no meio da cidade. Assim diz o Senhor: e eu serei o teu Deus, e vós serão o meu filho. A promessa maior de Deus é que passaremos a eternidade em sua presença, não de qualquer jeito, mas como filho, como filha de Deus. Não deixe que as circunstâncias da vida façam você perder essa paternidade. Feche seus olhos, abra seu coração, que através desse louvor você possa ter um encontro com o seu Pai.